Hoje, dia 30 de julho de 2023. Alguns dias para o início do que na Ásia é chamado de Retiro das Chuvas, né? O Buda estabeleceu na regra monástica para os monges terem que ficar num só local durante os 3 meses da estação das chuvas naquela região. Mesmo em hemisfério sul, hemisfério norte, ou outros locais, né, depois que o budismo se espalhou, essa prática é mantida, né? Está na regra monástica, isso, né? Os monges têm restrição de viagem, né? Eles têm que ficar num só lugar. Eles podem ir em algum outro lugar desde que eles voltem no máximo 7 dias, em casos de emergência, né? Tem toda uma regra a respeito disso. Agora, em termos de prática, né, geralmente é o período que o mosteiro e o centro de prática ficam mais focados na prática, né? É menos período de obra, porque também está chovendo, né? Não tem como você fazer muita obra chovendo, né? Na Tailândia, né? Às vezes chovia por 3 dias sem parar, né? Nesse período, né? Em chuvas torrenciais muito fortes, não chovia todo dia, né? Então, assim, é um período mais de retiro, né? No Brasil nem tanto, aqui é inverno, né? Então, frio, mas ainda assim, essa prática tem esse costume de se intensificar a prática nesse período. Então, os monges, eles têm essa restrição de movimentação. Geralmente, em mosteiros de tradição de floresta, né, eles fazem essas aditanas, né, determinações de práticas a mais, tipo, compromissos a mais a serem tomados nesse período de 3 meses. E não acha que acaba só nos monges, não. Mesmo os leigos discípulos do mosteiro também é costumeiro fazer isso. Então, os leigos mais próximos do mosteiro também fazem as suas aditanas, né, suas determinações de práticas mais intensivas. Por exemplo, não, vou sentar em meditação todo dia, vou fazer o cântico da manhã, o cântico da noite todo dia, vou cumprir os preceitos os 8 preceitos no dia de oposta, por exemplo. São dias de lua cheia e lua nova, ou cada mudança de lua. E várias outras coisas, né, que a gente pode usar de acordo com a nossa criatividade, de acordo com as nossas quilesas, né? Quilesas são essas impurezas mentais, essas coisas que criam problemas na nossa mente. Então, pessoas que têm, por exemplo, dando algumas ideias, né, é costumeiro fazer, por exemplo, se a pessoa tem muita... Os monges, né, no caso, se o monge gosta muito de comida, né, então... tomar práticas como, por exemplo, só aceitar a comida que for oferecida na tigela, né? Não pegar nada na mesa, né? Só aceitar o que for oferecido na rota de coleta de alimentos, né? Não pegar nada da mesa depois de servir. Então, tudo isso são coisas que as pessoas fazem, né? Assim, para quem está... Inicialmente pode parecer algo austero demais, né? Quando a gente está começando na prática dessas coisas, né? Assim, não precisa mexer, isso não é assunto para a gente se preocupar agora, que a gente está começando, a gente tem que focar em outras coisas, né? Assim, o budismo é um grande quebra-cabeça, né? Então, assim, as coisas não é no primeiro dia que a gente vai encaixar todas as peças, né? Tipo, a gente encaixa um pedacinho aqui, depois a gente vai encaixando o restante, né? Então, se a gente, certos assuntos, né, certos temas, né, não encaixa muito bem o que a gente está buscando no momento. Não é questão que não serve para a gente, né? É questão de, talvez não é o momento da gente focar nesse ponto em específico, né? Tem muitas outras áreas para a gente focar. Mas para quem sabe que já pratica por um tempo e sabe que, tipo, a prática é sobre ir contra as quilesas, né? Sobre ir contra esses impulsos que puxam a mente para baixo, né? Então a gente vai vendo o benefício disso, né? Pela gente mesmo, não que a gente acredita cegamente em alguém, né? De ver o benefício pela gente mesmo, e a gente fica com mais vontade de fazer isso, né? Então, por exemplo, uma prática que eu me identifiquei bastante quando eu fui para a Tailândia, né? A prática de Nesatik, né? Tipo, a prática de não dormir durante as noites de oposta, né? Lua cheia, lua nova.
lua crescente lua minguante. Então, tipo, eu via benefício nisso, né? Porque eu também tinha problema com sonolência, né? Então, sonolência e dormir são dois inimigos, né? Como é que você resolve a sonolência? Enfrentando a sonolência até o limite, né? Tipo, lutando contra a sonolência, né? Porque acontece, quando você enfrenta a sonolência, né? Você, tipo, lutar para ficar acordado, né? Tipo, você tá lá fazendo meditação andando, fazendo meditação sentada, lutando para ficar acordado, né? Tipo, você está enfrentando a sonolência, né? Enquanto se você simplesmente deitar e dormir 10 horas por dia, você não vai vencer a sonolência, né? A sonolência vai ser sempre um assunto que vai entrar na sua mente e vai te dominar. Então, assim, e à medida que você vai fazendo isso, a mente vai ficando mais forte, né? E você vai vendo que, tipo, sonolência é uma coisa do lado de fora, né? Não afeta tanto a mente assim quando a gente treina a mente nisso. Mesma coisa com outros assuntos, né? Comida, seja com raiva, seja com cobiça, seja com impaciência, seja com estresse, né? Tudo isso dá para se a gente enfrentar essas coisas, né? Essas coisas vão diminuir o efeito que elas têm de segurar e prender a nossa mente. Mas enfrentar não é fácil, né? Para mim, enfrentar a sonolência sem você tendo que ficar acordado, né? Tipo, até as 2 da manhã é assim, ainda vai. Agora, depois das 2 é só tortura, né? Tem que aguentar as sensações dolorosas, né? O corpo querendo desligar. Você está fazendo meditação andando, você desliga, né? Você bate a cabeça no vidro, né? Porque seu corpo desligou. Tem que enfrentar umas coisas bizarras, né? Como fazer esse corpo ficar acordado, né? Sendo na beirada de uma coisa alta, sendo na beirada de um lago, né? Que se você cair, você vai se molhar. Então, assim, são coisas que, às vezes, pra gente estar chegando agora, talvez possa ser muito extrema, né? Mas no momento certo, na hora certa, né? A gente vê o benefício dessas coisas, né? E a gente vai querendo fazer mais. Não que como leigo a gente precise fazer isso. Uma coisa de cada vez. Agora, então assim, nesse período é costumeiro, por exemplo, outras coisas que... A gente fez ano passado isso, né? Dos leigos também, fazer isso editando, a gente colocar no site. E aí cumprir durante esses 3 meses. A gente fez editando de fazer os Tipsô 108 vezes todo dia, ou fazer mais de 108 vezes todo dia, ou então fazer o meditação todo dia, ou então, o que mais? Não comer chocolate no dia de oposta, ou coisas desse tipo, né? E assim por diante, né? 8 preceitos no dia de oposta, né? E por aí vai. Então, assim, são compromissos a mais que a gente toma na prática para intensificar nesse período, né? Então a gente pode manter essa tradição, né? São 3 meses, né? Então, assim, dá pra gente, aí não vai fazer, não é uma coisa que a gente precisa fazer pro resto da vida, né? Só 3 meses, né? Então, podemos tentar coisas novas, né? E ver, assim, se essa prática também é atolada, né? Tente essas coisas novas, né? E ver se não vai ter um efeito, né? Depois de 3 meses, né? E depois de 3 meses, a gente fica com vontade de continuar com essas práticas por mais tempo, depois de ver o benefício delas. Algumas coisas podem não funcionar, sem dúvida, porque não é para todo mundo certas coisas. Eu, por exemplo, se fazer jejum, eu ficava muito fraco. E com mais sono ainda. Então, assim, jejum para mim nunca funcionou. Nunca foi uma coisa que, tipo, ajudava na minha prática. Foi uma prática austera que simplesmente é dolorosa. É dor por si só. Não tinha nada de benefício na prática. A mente ficava sonolenta, com o corpo fraco, aí dá mais cansaço ainda. Enquanto que a Nessatic, para mim, funcionava melhor, né? Tipo, dava mais energia, né? Ficar sem dormir. Sem se entregar à sonolência. Então, são coisas que a gente tem que testar. Cada um tem as suas tendências, né? Então, assim, então a gente tem um certo tempo para pensar nisso, né? E a gente depois conversa mais a respeito, né? Agora, sobre a prática de hoje, né? Como a gente costumeiro, a gente faz a nossa prática de cânticos, depois faz a meditação, depois faz a palestra e reflexões finais. Às vezes a gente está buscando meditação, mas a gente chega, nossa, como assim cânticos? Essas coisas estão ligadas, né? Essa tradição tailandesa mantém essas coisas por muito tempo, né? Os cânticos são uma forma de meditação em si, né? A gente se focar sílaba a sílaba, a gente está recitando, não precisa nem saber o que a gente está recitando, a gente pode ler depois a tradução. Tem a tradução disponível amplamente. Não estamos falando nada de tão estranho assim.
Mas se a gente focar sílaba a sílaba, isso em si já é uma meditação, um treino da mente ficar com um certo objeto. Então não tem que ter essa coisa de tipo, não, a meditação, eu vim para meditação. Cântico não tem nada a ver com isso, né? Cântico é uma coisa, assim, a gente tem umas ideias sobre cântico, né, que às vezes não encaixa, né? Assim, sugiro focar nesse ponto, né? Foque sílaba a sílaba e olhe o efeito que tem na sua mente, né? E tipo, ver como a meditação flui melhor depois de fazer os cânticos, né? Como você limpar, passar o pano na casa depois de aspirar. Não adianta você querer passar pano com a casa sem ter aspirado antes, né? Vai só espalhar sujeira também. Então, faça o teste, né? A gente já faz isso todo dia, né? Mas faça esse teste, fique esse convite, faça esse desafio, desafie essas ideias que questionam essas coisas. O budismo é estudo, prática e experiência, né? Se a gente faz certas coisas, né, deve ter uma razão muito prática para a gente estar fazendo isso. Alguém deve ter visto o benefício. Não foi uma pessoa que viu esse benefício 2 milhões de anos atrás. Porque na época do Buda, né, tinha brahmanes, né, que eram arrogantes sobre conhecimento teórico, né? E aí o Buda questionava, né? Mas você viu o resultado disso? Você experienciou o resultado disso? Você tem certeza disso? Aí falou, eu não tenho certeza, mas o mestre do meu mestre do meu mestre do meu mestre do meu mestre viu isso. Então, tipo, o Buda falava que era como se fosse uma fila de homens cegos, né? Um falando pro outro que viu, mas ninguém viu de verdade. Então, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Enquanto que no budismo é incentivada a prática e a experiência, né? A vivência das coisas. Né? Ver por a gente mesmo. Então não é porque a gente está fazendo aqui porque tipo só, sei lá, o Buda viu, entendeu isso há 2.500 anos atrás, falou que os cânticos eram uma coisa boa para ele está fazendo, não. Ao longo desses 2.500 anos, muitas pessoas viram o benefício disso, por isso que é feito até hoje. Se a gente fizer, a gente vai ser capaz de ver esse benefício também. Agora, se a gente não fizer e ficar também, aí a gente não vai ver o benefício, né? Então, assim, essas coisas de tradição. No começo é mais difícil, né? A gente tem que ter uma certa confiança, né? Mas à medida que a gente vai ter mais confiança e experiência, né? A gente vai se abrindo a experimentar outras coisas, né? Testar, ver o efeito que tem na mente. Porque se a gente vem querendo muito algo, né? Isso sempre dá problema, né? A gente quer, não, vim para o centro para obter a paz, né? A gente não obtém a paz. Não é querendo a paz que a gente vai obter a paz, né? A gente tem que colocar as condições ali. Não é ficar sentando em frente de uma semente falando cresça que ela vai crescer, né? Se não tiver água, se não tiver terra, se não tiver nutriente, ela não vai crescer. Então, a mesma coisa aqui, não adianta querer. Quero uma árvore, quero uma árvore. Não. Faz o que você tem que fazer. Veio aqui para fazer o que tem que fazer. Cuidar da semente. O dia que a árvore vier, a árvore veio. Não é assunto nosso. A gente está aqui para cuidar das condições em volta da semente. A gente está aqui preocupado com a árvore, a gente vai sair frustrado, né? Porque não tem mágica aqui. Não tem mágica. Não tem um botãozinho que aperta, o dispositivo que você compra, o remedinho que você toma. Né, um negócio lento e gradual, mas para quem pratica sabe que isso dá resultado, né? Sabe que isso dá benefício, né, ao longo do tempo. A gente vai verificando isso para a gente mesmo, né? Vai diminuindo o sofrimento da nossa mente. Então, fica isso, né? Focar sílaba a sílaba enquanto a gente recita, né? Não ficar viajando na próxima linha e na próxima linha depois. Foca sílaba a sílaba, né? Só isso, enquanto a gente está recitando, né? A recitação é um pouco longa, né? Mas depois vem a meditação. E a gente vamos verificar, vamos com essa atitude de laboratório, vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Né? Essa é a melhor atitude de prática. Né? Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Se eu fizer isso, o que acontece? Em vez de tipo, não, eu acho que se eu fizer isso não é perda de tempo. Eu acho que fazer os treinos é perda de tempo. Eu acho que meditação é perda de tempo. Ou então eu acho que, tipo, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Isso muitas vezes não ajuda. Né? Faça o teste. Né? As ideias são muito traiçoeiras. Né? A gente vai vendo isso ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, podemos ir para a nossa prática de cânticos. Além de focar sílaba a sílaba, tem esse benefício de refletir sobre boas qualidades espirituais. Né? Que às vezes a gente abre a internet, noticiário, é só bagunça, né? Só caos.
caos, bagunça e coisas distorcidas. A gente perde o norte, né? Perde a referência. Então, refletir sobre boas qualidades espirituais, né? Isso também dá uma inspiração para a mente praticar. Então, são coisas que a gente tem que fazer e verificar. Não adianta ficar teorizando, não adianta ficar lendo muito sobre o assunto. Não adianta ler muito livro, né? Uma coisa de pegar e fazer, né? E experimentar. O budismo, a tradição de floresta é muito assim, né? Tipo, não é muito incentivo a ficar lendo demais, né? A gente lê o suficiente, né? Pratica, experiencia, né? Então não tem muito. Não adianta ficar erudito no assunto, em termo em Pali. Não adianta saber o idioma Pali, né? Eu não sei Pali. Muitos mestres das florestas não incentivam isso, né? Então, com o tempo a gente vai aprendendo a tradução dos principais termos, né? Que são intraduzíveis, né? Mas uma coisa de cada vez. Sem mais delongas, então, se puder compartilhar a tela, Edmir. A gente pode ouvir umas breves reflexões enquanto, né, a gente continua com o nosso objeto de meditação. Então, essa atitude de laboratório é muito útil na prática. Vim aqui para ver o que acontece, como que a minha mente funciona. Isso elimina muita frustração que a gente experiencia no começo. É normal no começo as pessoas virem com ideias do tipo, ah não, para meditar tem que não pensar. Eu não consegui ficar sem pensar, logo meditação não é para mim, logo não ajuda muito. Né? Comum ter esses mal entendidos, que a gente vai resolvendo ao longo do tempo. Como que a minha mente funciona? Né? Como que funciona e que não funciona? Né? Eu fico computando, minha mente fica pacífica ou não fica pacífica? Né? São coisas que a gente verifica na experiência, né? Lendo o livro que você vai aprender isso. Não fazendo curso sem pegar e praticar. Né? E ver que muitos dos assuntos, assim, assim, olhando para trás na nossa meditação hoje, né? O que estava puxando a mente para fora? Né? Quais eram os assuntos? Né? Da mesma forma como o corpo, né? Resultado da sua alimentação, né? A saúde desse corpo também é muito determinada da sua alimentação. Essa mente não é muito diferente, né? O que estava acontecendo na nossa meditação de errado, né? Que estava perturbando a nossa mente. Né? E a gente vai ter já um bom diagnóstico do que está errado ou que precisa ser mudado em nossas vidas, né? O que está desequilibrado nas nossas vidas. Né? Porque meditação também é como você apagar um incêndio, né? Para a mente ter paz, em primeiro lugar, a gente deve eliminar as causas de incêndio da mente, né? Fazer o possível para minimizar as causas de incêndio, né? Riscar menos fósforo, acender menos fogo. E aí só com uma rajada de extintor apaga, né? Seria a meditação. E a mente fica tranquila, fica pacífica. Agora, se na nossa vida diária a gente está constantemente acendendo fogo por toda parte, o nosso extintor de incêndio da meditação não vai funcionar. E as pessoas vão culpar a meditação, vão culpar o lugar, vão culpar a tradição, vão culpar o Buda, vão culpar não sei mais quem. Ah, este extintor de incêndio não funciona.
Amigo, você incendiou 10 hectares, como é que você vai apagar isso com um extintor de incêndio, né? Então, assim, temos que ser razoáveis, né? Por isso que meditação não é separada da vida diária, né? Assim, a forma como a gente vive a nossa vida. Se a gente vive de forma ansiosa, né, seguindo qualquer coisa que surge na mente, na hora que a gente sentar em meditação vai ser só a continuação disso. Se a gente age com raiva com as demais pessoas de forma descontrolada o tempo todo, na meditação vai ser a continuação disso. Se a gente faz as coisas de forma impensada, depois se arrepende, na meditação vai ser a continuação disso. Não adianta querer separar as coisas. Né? A meditação não. Uma vez perguntaram para o Ajahn, né? A pessoa trabalhava como funcionário público, né? Aí perguntou para ele como que lidava com a culpa. Aí, conversando com a pessoa falou que não, ela vai para o trabalho todo dia, senta na mesa, não faz nada, deixa aquele tanto de papel empilhado lá e não faz nada. Ela se sente culpada. Como eliminar a culpa? Não é com a meditação que você elimina a culpa, é trabalhando. Trabalhe, faça o seu dever, cumpra o seu dever, que você não vai se sentir culpado por não estar fazendo isso. A meditação não é não resolve tudo, né? Eliminar as belezas mais refinadas da mente. As grosseiras a gente tem que trabalhar na vida diária para resolver, né? Não é um botão que você aperta, a culpa vai embora, né? Você pode fazer o que você quiser e a culpa vai embora. Não é assim que funciona. A mente sabe que você está fazendo coisa errada. Não está fazendo o que você é pago para fazer. Então, assim, não adianta querer ser mais esperto do que a própria mente. Então, ver como que. Óbvio que a gente começa por algum lugar, né? A gente começa de algum lugar. Todo mundo começou de algum lugar, né? As duas coisas têm que andar juntas, mas a gente trabalhar as duas coisas juntas, né? Então gradualmente vai melhorando, né? A meditação fica mais pacífica, e com essa paz da meditação a gente consegue lidar melhor com a nossa vida diária. Com a vida diária mais organizada, menos caótica, a meditação fica mais tranquila também. As duas coisas vão se suportando, né? Mas as duas coisas têm que andar juntas, não querer separar, né? Tipo, se é uma pessoa bagunçada, caótica, agitada durante a semana inteira e vai querer ter paz no domingo, né? Não vai funcionar, né? Não tem como. Não que eu querer comer porcaria a semana inteira e depois ter doença de colesterol, doença de gordura, de excesso de peso, um tanto de outros problemas de saúde. Aí você vai no médico, o médico fala, não, você tem que ir no nutricionista, não é no médico que tem que ir, no nutricionista, tem que resolver a causa disso. Então, na meditação é muito diferente, né? A gente tem que. O grosso tem que ser eliminado na causa, né? Que é nossas ações, a nossa vida diária. Né? O Buda coloca várias formas de a gente fazer isso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Né? A gente come lixo a semana inteira, né? Querendo no médico procurar um remédio que vai resolver isso, né? Não é remédio que vai resolver, tem que resolver na causa. Né? Não comer lixo a semana inteira. Né? Mente é a mesma coisa. Né? Quer dizer, só de ter a paciência de a determinação de vir no domingo já é algo difícil hoje em dia. Né? Muitas pessoas nem. Ah, simplesmente quer dormir até mais tarde. Dorme, sei lá, meio-dia, 2 horas da tarde. Então, não tem essa paciência, né? De, ah, não, não quero fazer cântico, só quero meditar. Quer ver? Isso já é raro de achar hoje em dia, né? Pessoas que estão dispostas a fazer isso. E se a gente tem a disposição, a gente deve usar a nosso favor, né? Usar isso para alimentar essa prática, alimentar esses hábitos mentais saudáveis que levam à paz. E por mais que as coisas no começo sejam caóticas, elas vão melhorando. Né?
Então, de reflexões por hoje, seria isso? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, dificuldades? Tanto do online como do presencial. Então, queria compartilhar o livro que eu estou lendo lá da Ayakema, né? Ele fala um pouco sobre os Brahmas Viharas e relacionando com o que foi dito aqui agora, né? Um insight que me deu muito foi sobre alegria altruísta, né? Que assim, é uma coisa que falta muito, assim. Então, eu ia perguntar, assim, como a gente pode fazer um esforço. A gente tem muita dificuldade em ter alegria altruísta, eu acho, assim. Eu acho que é uma coisa que falta muito nas pessoas de uma maneira geral. Como a gente pode gerar um esforço, assim, para ter cada vez mais e tanto na meditação quanto na vida diária, é uma coisa que, assim, se a gente não parar para pensar sobre isso, parece que instintivamente a gente quase que não tem, ou tem muito pouco. Essas qualidades, elas vêm de uma... Assim, se a mente estiver saudável, né, essas qualidades vêm junto, geralmente, né? São qualidades que emergem de uma mente saudável, né? Uma mente equilibrada. E assim, o oposto da alegria altruísta é a inveja, né? E assim, hoje em dia com essa coisa de rede social, né, o que predomina é a inveja, né? E, assim, as pessoas querendo causar inveja deliberadamente, né? Em vez de ser discreto sobre suas coisas, né? As pessoas ficam postando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Isso em si já alimenta o contrário, né? Que é essas ideias que, tipo, não ter raiva de quem tem, né? Tipo, a pessoa tem isso, eu tenho inveja. A pessoa, por que eu tenho, eu não tenho, né? Fica com raiva da pessoa, né? Se a gente pratica, né? Esses pensamentos vêm na nossa mente. A gente deve, fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo sempre, não seguir esses pensamentos e pensar na direção contrária, né? Tipo, a pessoa tem mérito, a pessoa teve, se trabalhou para isso, então ela pode ter isso, né? Ah, a pessoa tem uma casa na praia, em tal lugar. Ah, não muda para ela, né? Tipo, ela trabalhou para isso, ou ela conseguiu algum recurso para isso, né? Agora você está endividada, aí eu não sei se é tanto no muda, né? Que a pessoa vai sofrer para pagar muito juro para pagar aquilo, né? Muitas coisas na rede social também é falso, né? A gente fica com inveja de dívida dos outros, né? A pessoa posta lá que tem um carro esportivo, mas o carro está parcelado em 200 mil vezes e com a alma da pessoa junto, né? Então é uma... Possivelmente a gente não gostaria de ter uma dívida desse tamanho na nossa consciência, né? Que deve ser uma coisa que pesa na mente também, né? Aí a pessoa para tentar aliviar, a pessoa endividada para tentar aliviar essa sensação, ela acha que postando e causando inveja nos outros ela vai aliviar essa sensação, né? Que não é nem um pouco hábil, né? Então, quando os outros conseguem não ficar com raiva dos outros, isso é o inimigo principal de mudita, né? Essa alegria apreciativa, né? Quer dizer, pensar na direção contrária, né? Se a pessoa tem, né, tipo, ficar alegre com isso, né? Treinar a mente a falar, tipo, não, a pessoa tem, que bom que ela tem isso, que ela não perca isso, né? Treinar a mente dessa forma, de não seguir esse pensamento que, tipo, ah, não, a pessoa tem, por que ela tem e eu não tenho, né? Tipo, essas revoltas. Revolta contra a natureza das coisas, né? Tipo, não é uma coisa muito sábia, né? É a mesma coisa que você ficar brigando com as nuvens, né? Tipo, ah, não, por que que tá nublado hoje, né? Ué, mas tá nublado porque o clima tem suas regras, né? Agora, você brigar com o clima é problema seu, não é problema da nuvem, né? Então, assim, as nuvens estão simplesmente sendo nuvens, né? Então, da mesma forma, né? Tipo, não adianta querer.
como é que fala? Tem que usar o mesmo princípio básico, né, de ir contra, né, na direção contrária, né. Normalmente fica mais fácil, fica mais fácil de ver esses momentos, né. Você vê, puxar a mãe na direção contrária, né, tipo, a pessoa não perca isso, né, que bom que a pessoa tem isso, que feliz que ela tenha conquistado isso. Mas o problema da influência das demais pessoas, né, acaba sendo tóxico nesse sentido, né? Que no mundo ocidental o que predomina são as redes sociais, né? Inveja, né? Querer causar inveja nos outros, né? Ou então para de seguir, aí segue, isso é um sinal de revolta, né? Tipo, isso, tudo isso não ajuda, né? Rede social é um negócio muito tóxico, né? Nesse sentido. É uma ferramenta, mas a maior parte das pessoas usa de forma errada, né? Então, assim, tomar cuidado com essas coisas, né? Tipo, esses hábitos mentais. Você vê, é sobre alimentar hábitos, né, durante a semana, né? Seria o que você alimenta a mente, né, com esses hábitos, né, de raiva, de inveja durante a semana, né, depois vai ter alegria apreciativa no final de semana. Então é quando acontece, né, a gente detecta isso, putou, 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 e aí tenta reverter, faz esse pisou 9 vezes e depois tenta olhar para a mente, né, tenta reverter isso ali mesmo. Tenta olhar de outra forma, né, treinar a mente a olhar de outra forma o assunto, né. Então isso é o principal, né, porque essa ideia de equanimidade também, né? Tipo, os seres são herdeiros do seu karma, né? Tipo, se a gente não tem. Assim, no mundo ocidental é muito forte isso, né? Tipo, essa coisa de tipo. De uma revolta por quem tem. Mas no Dhamma, né? Tem muito uma coisa assim de que tipo, tem a ver com o mérito também, né? Tipo, se a pessoa é generosa, né? Tipo, a tendência é que ela tenha mais em outras vidas também, pelo que diz o Buda, pelo que a gente pratica, né? Organicamente vai tendo mais brilho também, esses recursos vão sendo menos faltantes, né? Então se a gente não, como é que fala? As pessoas consideradas, o Buda falava isso, né? As pessoas que são consideradas que estão melhor financeiramente, muito possivelmente foram generosas no passado, né? Não quer dizer que elas sejam sábios no presente em usar esse dinheiro. Mas elas devem ter feito algum mérito para poder ter tal status, tal prestígio, tal poder, tal recurso. As coisas vêm muito de karma, né? Também. Né? Então, se a gente não tem, né? Tipo, a gente deve olhar, opa, o que eu não estou fazendo, né? Que o dever de casa eu não estou fazendo, né? Em vez de ficar revoltado com isso, né? Tipo, ah, não. Karma é uma coisa muito, assim, é um assunto complexo no budismo. Não é uma coisa que a gente tem que acreditar cegamente, né? Mas é muito difícil a gente verificar na nossa própria experiência, né? Só mestres muito avançados vão ser capazes de falar algo sobre o assunto direto da experiência, né? É um daqueles assuntos que muitas vezes a gente tem que ter uma certa. A gente vai tendo mais confiança, né? Depois de olhar todo o contexto do Dhamma, né? Depois de ter alguma experiência e alguns resultados do Dhamma, a gente vai tendo mais confiança em karma, né? Vendo que tem certas coisas que. Exemplo, né? Você é uma pessoa saudável, daqui a pouco você começa a ter problema de saúde do nada, né? Tipo, você não fez nenhuma causa, não tem nenhuma causa física ali. Você começa a ter um problema de saúde e, tipo, nada ajuda, né? Por mais que você tente várias coisas, nada funciona, né? Você fala assim, não, tipo de coisa que pode ser algum karma do passado, né? Tipo, tá frutificando ali. Não tem muito o que você fazer, né? Você tem que lidar com aquilo, aprender a viver com aquilo. Então, assim, karma e essa revolta, né? São duas coisas que é muito interessante refletir, né? Tipo, ajuda a apaziguar essa mente revoltosa, né? Tipo, e assim, se não consegue, olhando para a pessoa nessa situação, nessa vida, a gente pode refletir da seguinte forma, né? Se a pessoa tem isso, que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, né? Ela foi generosa no passado, né? Então ela não muda, né, pela generosidade dela do passado. Né? Deve ter sido generosa no passado. Não dizendo que ela deve ser idolatrada no presente, porque talvez não. Você vê, a generosidade por si só, sem sabedoria, né? A pessoa fica negligente também, né? Tipo, fica se entregando simplesmente a prazeres sensoriais e torrando dinheiro, né? Com coisas que não são úteis, né?
E às vezes vive uma vida de forma depressiva. Por mais que tenha dinheiro, a mente é um lixo, né? Porque a mente toda deprimida, toda... Não falta exemplo de influencer, né? Que, tipo, tem um Instagram perfeito, depois aparece lá, tipo, nota. Morreu no apartamento asfixiado na cordinha do chuveiro, né? Alguma coisa do tipo. Né? Então, assim... Generosidade por si só, sem sabedoria, né? Tem os seus benefícios, né? Mas não elimina o sofrimento da mente. Não sei se isso ajuda. Alguém mais? Nádia, como que foi? Muito difícil, muito fácil, muito agitado, muito confuso? Oi. Olha, não foi tão fácil assim parar minha mente, né? Eu não entendi. Você falou, como é que era aquela palavra mesmo? Budou, é isso? Budô. Budô. B-U-D-O. Budou. Isso, B-U. Budou, 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 budou. Tá. Eu achava que na meditação era muito importante você focar na respiração, porque tem aquela questão na respiração mais profunda. E tem aquela questão científica que o cérebro ele fica melhor quando ele tem uma quantidade maior de oxigênio. Isso procede ou não dentro dessa? Assim, tem várias formas de meditação. Uma delas é usando a respiração. Né? Agora, a Hum, respiração, se a gente força ela de uma certa forma, se a gente forçar ela hum, a ficar profunda o tempo todo, isso não vai ser equilibrado, né? Também. Né? aham, E também é o seguinte, a respiração, para muitas pessoas, no meu caso, ela gera sonolência. Né? Tipo, ela gera sonolência e isso não favorece a sonolência de forma que, tipo, deixa a mente nublada, não deixa a mente clara, né? Então a gente tem que saber, se a gente tem uma tendência mais para agitação, a respiração talvez ajude mais. Agora, se a gente tem uma tendência mais para sonolência, né? Tipo, a gente tem que usar uma coisa mais forte, né? Então a gente tem que testar e aham, ver. Mas assim, a mesmo meditação com mantra, né? Tipo, tem efeito como é que fala? Tem efeito no corpo e tem efeito na mente, né? Algo que a gente verifica pela nossa própria experiência, né? Agora, a questão principal é se a nossa o diagnóstico, né? Quando a uhum, gente está focando na respiração profunda, a nossa mente está indo para lá e para cá com muita frequência, sendo arrastada. Então não está totalmente certo ainda, porque tipo, se a gente ficar dessa forma, né? Tipo, é como se você estivesse tipo no ringue de boxe, e você está uhum, apanhando de todos os lados e não está fazendo nada. Então é, assim, você tá na respiração, você está na respiração e ela tipo tá só ganhando, vamos dizer assim, tá pacífica, não tá tendo nenhum inimigo no ringue, então tudo bem de ficar assim. Agora, se você tá apanhando no ringue, né? Não vai levar a paz, a mente não vai pacificar, a mente vai ficar nesse estado nublado, meio confuso, meio transe, assim, nada claro, que não é uma coisa que a gente quer na nossa prática. Né? A gente quer a mente pacífica, mas a gente quer uma mente clara também para poder entender a realidade das coisas. Né? Então, assim, a respiração tem que tomar esse cuidado, né? Porque muitas pessoas caem no estado nublado, confuso, que parece que a mente está pacífica, mas não tem muita clareza. Às vezes você está conseguindo a respiração, às vezes você não está conseguindo a respiração. E fica tipo um soninho meio relaxado, não fica muito firme, não fica muito claro. Isso não é aham, pelo menos no budismo, não é assim que a gente pratica, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ajustar, né? A gente vai, como é que fala, no caminho do Dhamma, a gente às vezes cai para a esquerda e a gente cai para a direita. A gente vai se ajustando para ficar no meio da estrada, né? Então é algo que a gente tem que aham, ajustar caso a caso, né? E de acordo com esse diagnóstico que eu falei, tipo, olha para sua mente e vê, tipo, a minha mente está ficando mais com o objeto, está clara. Esse é o diagnóstico se a gente está na direção certa. Se a gente não está indo nessa direção, então a gente tem que mudar para alguma coisa que puxa a mente com mais força, por exemplo, o mantra Putô. Né? Mas assim, na meditação não é necessário, assim, tem várias formas de meditação, uma delas é usando a respiração. Tem mais, uhum, o Buda por si só falou de mais de 40, né? A gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas assim, não é necessário para meditação e respiração não são sinônimos, né? Uma aham.
Então, assim, usar o mantra é uma outra forma de meditação. Então, assim, também... Aham. Então, as duas coisas funcionam para diferentes características de pessoas, né? A gente deve testar, É, funciona melhor para a gente. é Budô, então. Isso, putou. Mas assim, Tá. a questão principal é ser uma palavra neutra, né? Tipo, por exemplo, se alguma pessoa, por exemplo, cristã, algum dia me perguntar sobre meditação, alguma coisa assim, eu não vou falar para ela falar putô, né? Tipo, eu vou falar, fale Jesus, né? Por exemplo, Jesus, 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 né? Aquilo, Aham. a questão não é a palavra, né? A questão é ser uma É, coisa neutra que você não, é óbvio, se você falar sorvete, né? A pessoa vai ficar pensando em sorvete, no sorvete. vai ficar com fome, né? Mas assim, tem uma palavra neutra que leva à paz, né? Então, assim, não é uma questão de Ah, significado, tá. não tem nada de mágico, né? É só uma questão de ser uma coisa pequena, curta e fácil de fazer. Uhum, ótimo. Eu gostei muito, viu? Gostei muito mesmo. Pretendo frequentar. Fique à vontade aí de vir presencialmente também, né? Tipo, tem a coisa do presencial é interessante por causa dos cânticos, né? Que aí fica aquela coisa mais integrada, né? E assim, das Isso. pessoas, né? Então fica o convite de participar. Tem também o grupo de sábado, tem o grupo de quinta, né? Assim, cada grupo tem um approach levemente diferente, mas é tudo budismo travado do mesmo jeito, né? Alguns focam em certos Aham. pontos, né? Aqui a gente tem bastante cânticos, outros grupos não vão ter tanto cântico, né? Mas assim, cada grupo foca naquilo que viu mais E bem. você, e você orienta esse grupo de domingo, é isso? Isso, só orienta o grupo de domingo. Outros grupos são Ah, outras pessoas. Mas fica o uhum. convite a experimentar, né? São diferentes sabores para testar. Ok, obrigada. Nada. E agora falando sobre o assunto Retiro das Chuvas. Isso aí já. Ano passado a gente fez um esquema de upóstatas, né? Que a gente fazia no dia das luas, né? Agora esse ano me ocorreu o seguinte. A gente pode fazer cada um fazer suas aditanas, né? A gente pode semana que vem vocês podem pensar com cuidado, pessoal mais antigo, claro, né? Fazer suas aditanas. Aí, assim, é legal compartilhar com as demais pessoas, não é por razão de ego isso, de falar as aditanas, né? Porque assim, motiva os demais, né? Tipo, não, tal pessoa tá fazendo 108 vezes todo dia, então vamos fazer 256, né? Essa competitividade é saudável. Por exemplo, no Map Jam, né, tipo, a Jam pregava uma planilha na parede lá que tinha as edições de cada um, né? Aí você fala assim, nossa, esse monge temporário tá fazendo isso e eu não tô fazendo nada, né? Você se sente mal, né? Você tá fazendo em 5 vasos e o monge temporário tá fazendo nessa tique todo dia. Você fala assim, não, peraí, eu tenho que mostrar serviço também. Então, assim, essa competitividade ajuda, né? Assim, ajuda a mente assim, a nossa motivação motiva os outros também a praticar mais, né? Então, assim, a gente não está fazendo isso por razão de ego, né? De falar, não, eu estou fazendo isso. Assim, o foco é de um ajudar o outro, né? A gente ter isso, né? Então, pense assim, ideias do ano passado, né? O pessoal fez, tipo, não assistir, por exemplo, não assistir filme durante os 3 meses, ou não assistir filme num certo dia, né? Ou não usar a rede social por 3 meses, né? E assim, ideias as mais variadas, né? Tipo, o que a gente mais agita a nossa mente, né? Tipo, então, não. Não dormir mais que 7 horas por dia, né? E assim por diante, né? E tomar essa determinação e seguir a risca, né? Durante os 3 meses, né? Ou então em dias específicos, por exemplo, dias de oposta, né? Que são os dias de lua, né? Assim, eu estou pensando sobre a possibilidade de abrir o Nessatik na sexta-noite. Aí, se alguém tiver interesse de fazer comigo, assim, eu já acho que esse vai ser um dos adições que eu vou fazer, né? Toda sexta-feira fazer o Nessatik, que é virar à noite, né? Tipo, depois do trabalho eu venho pra cá e aí saio só às 6 da manhã, né? Aí meditação andando, meditação sentada e, tipo, o máximo que eu vou fazer é encostar na parede por 20 minutos, né? Então, assim, se alguém quiser fazer junto, fique à vontade, o convite vai estar aberto. Se tiver mais gente, fica melhor. Assim, tem como é que fala? Os tônicos que a gente usa para Nessatic, óbvio, café tá liberado, chocolate amargo tá liberado e Red Bull tá liberado também, né? Porque essas coisas até no mosteiro a gente usava, né? Pra dar uma turbinada na prática, porque lutar contra a sonolência não é fácil, mesmo depois de tomar um Red Bull.
Às vezes você tem sonolência, né? Então, assim, você tem que lutar contra aquilo, né? Se quiser também não usar, não precisa, né? Fica o critério de cada um que funciona. Se tomar chazinho também pode, não tem problema. Então, cada um vai pensando aí, né? Aí essa coisa de nessa tique na sexta-noite, alguém daqui já acha que anima? Sexta-noite? Porque domingo de manhã tem o grupo, né? Então sábado à noite não daria, né? Porque seria muito austero, né? Alguém mais anima sexta-noite aí, virar? Não, plantão, né? Você pratica todo dia. É que assim, a coisa de você. É engraçado, né? Que assim, às vezes a gente consegue fazer outras coisas virando a noite, né? Mas meditação aí a gente não consegue, né? Porque a mente fica, não, eu não quero fazer isso, né? Eu quero dormir. É mais difícil, né? E assim, eu vou transmitir online, então assim, também não é necessário vir aqui, né? Pode participar online, mas assim, ó, acho que é perigoso, porque daqui a pouco, às 2 da manhã, o pessoal desliga a câmera, cadê tal pessoa? A pessoa subiu, né? Assim, mas pra quem mora longe, talvez seja uma opção, né? Mas vamos ver se alguém mais anima. Assim, assim, vai todas as pessoas fazendo. Acho que vai ter mais. Vamos ver se alguém mais anima. Mas assim, faz pelo menos uma vez, né? Faz assim, não. Porque assim, essa história de tipo, não, nunca fiz, será que eu animo fazer? Assim, como você nunca fez, né? Faz assim, não, vou fazer pelo menos uma vez e vou ver. Assim, você não vai morrer. Assim, a gente sempre usava esse termo. Assim, você não vai morrer de ficar um dia sem comer. Então, assim, não, é que só um dia lutando contra a sonolência. E assim, depois que você voltar para sua casa, você pode dormir quantas horas for necessário, né? Então, assim, no sábado é um dia mais tranquilo, né? Geralmente não tem nenhuma pendência. Então, assim, só lutar durante a noite, né? Ver se não tem efeito, né? Fazer esse teste. Né? Faz 1, 2, 3 vezes. Às vezes fala assim, não, fazer nesse primeiro mês, né? Então fazer o próximo sexta, aí eu faço pulo uma, faço na outra, pulo uma, faço na outra, por exemplo, para não ficar tão pesado, né? Ou então faz tipo, não, fazer só um mês e vejo o resto, né? E assim, a gente pode fazer aditanas menores assim, não precisa ser pro mês inteiro, né? Assim, fazer para os 3 meses, eu acho que tipo é um certo compromisso maior, mas também tipo é bom não dar passo maior que a perna, né? Porque se a gente faz uma aditana muito assim, ano passado eu tinha tomado uma que era tipo dormir no chão, só com uma esteirinha nos dias de oposta, mas acho que na segunda vez eu já abri mão, porque tipo, eu tenho uma questão de saúde que tipo, se eu dormir muito mal, eu começo a ter palpitação cardíaca, né? Então minha taxa cardíaca fica muito alta. Isso gera sintoma por vários dias se eu não tomar cuidado, né? Então, assim, começou a dar isso e eu falei, não, realmente é melhor parar por aqui, porque isso já eu conheço esse monstro, eu não quero soltar esse monstro, porque eu não vou ter condição de segurar ele depois. Então, assim, também conhecer o seu limite, né? Assim, é bom a gente dar o chão, mas também conhecer os limites e não dar passo maior que a perna. Assim, é bom se a gente consegue manter isso durante o vasto inteiro, né? Mas assim, se a gente tem coisas que a gente tem dúvidas, né, que são muito difíceis pra gente, né, que a gente toma uma coisa menor, né? Tipo, não. Eu lembro que uma pessoa que falou de não comer, a pessoa tem muito fanatismo por chocolate, né? Então, não vou comer chocolate durante os 3 meses. Eu não vou comer chocolate pelo menos no dia de oposta, né? Então, assim, ou tipo, 108 pessoas ao acordar, 108 pessoas depois de voltar do trabalho, né? Tipo, tudo isso são opções que a gente pode fazer, né? Tipo, ou então, tipo, não assistir filme em dia de oposta, não comer comida na rua durante os 3 meses, né? Que às vezes também essa coisa de comida, você vê, a gente acaba até gastando bastante, né? Porque a gente fica com cobiça de sabores, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Isso é o limite, né? Então, assim, fica a ideia de pensar, cada um vai pensando para a semana que vem, que a semana que vem a gente pergunta, a gente compartilha junto aqui no grupo. Desculpa eu incomodar, Ah, sim, mas, fique à é, vontade. é, mas essa questão dos 3 meses, o que significa? Ah, sim, desculpa. Assim, você possivelmente não precisa fazer isso agora, porque está chegando agora. Isso é mais para o pessoal mais antigo. Mas É, assim, é que esses 3 meses é o chamado retiro das chuvas, né? Que o Buda hum, colocou certas regras especiais para os monges, né? Que tipo, que eles ficassem num certo lugar e são períodos que os monges geralmente dedicam a uma prática mais intensiva, né? Mas assim, mesmo quem não é monge, ok. né? Nesses países budistas, né? As pessoas próximas do templo, do mosteiro, né? Elas
fazem algumas dedicações mais fortes na prática, né? Também nesse período, né? Aham. Então, esse que é a questão, né? Tipo, desses 3 meses, né? Tipo, os monges também vão estar fazendo práticas mais intensivas, a gente também toma compromissos mais intensivos de forma a gente energizar a nossa prática, né? Mas, assim, a gente está Uhum. começando agora, isso possivelmente não é pra gente. Assim, a gente pode fazer coisas pequenas, por exemplo, aprender os cânticos, né? Fazer pelo menos o cântico da manhã todo dia, por exemplo. Ou então tentar Uhum. arranjar um horáriozinho para meditar 20 minutos todo dia, né? Ou 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite, né? Não precisamos começar com essas Uhum. coisas muito enfrentativas, né? Que a gente é que nem você querer chegar no, como é que chama? Chegar lá no campeonato de boxe, né? Tipo, você nunca lutou, você vai entrar no ringue lá, você vai apanhar, né? Então, assim, uma coisa Sim. de cada vez. Vamos treinar primeiro, vamos treinar aqui Tá. no peso pena, aí depois a gente pega o ringue do campeonato, né? Então, assim, vamos treinar a mente primeiro com coisas simples, vamos treinar essa mente a ficar saudável e depois a gente, o pessoal que já fez retiro, já fez, isso é pro pessoal que já fez retiro, que já enfrentou essa mente por uma semana de compromisso, ou então que não fez retiro, mas que já pratica há bastante tempo, né? Porque já tem mais recurso para lidar com as coisas, né? Porque se a mente for muito instável Ah, ainda, a gente vai fazer essas coisas, isso vai bagunçar, né? E vai ser contraprodutivo, né? Então, assim, aham. coisa de cada vez. Não se preocupe com isso e desculpa aí por não ter contextualizado. Mas aí semana que vem, as coisas, assim, como eu falei, são quebra-cabeças, né? O Dama é um grande quebra-cabeça, né? As coisas vão se encaixando devagarzinho, cada um no seu lugar. Ok. Não se Muito preocupe, se uma coisa obrigada. não encaixou hoje, né? Deixa essas peças de Ah, lado aqui, né? Semana que vem pode ser que encaixe, né? A gente vai, assim, ok. alguma coisa encaixou, a gente foca nisso e trabalha com isso. Opa, eu consigo encaixar essa aqui. Eu consigo encaixar essa aqui. Uhum. Depois a gente vai montando esse quebra-cabeça. Ok, obrigada. Nada. Bruno, alguma coisa hoje? Tá pensando em É, alguma aditana hoje, específica, Bruno? Você já é mais antigo também, né? Ou não? é, assim, não sou tão antigo assim, é, e, e também tô muito distante dos grupos, né? Comecei a trabalhar com os grupos há pouco tempo. Hum. Eu tinha que fazer pelo menos o básico, que é uma meia horinha, uns 15 minutos ou 30 minutos todo dia de ou um Ipitsu, ou uma meditação sentado, ou alguma coisa assim. Eu tenho que começar pelo básico ainda. Sim, sim, mas assim, você vê, um compromisso desse, né, já é muito útil, né, porque já vai, eu coloco uma disciplina, né, você fala assim, não, você acorda um dia e pensa, não, eu tenho que cumprir esses 15 minutos em algum lugar, né, vira um compromisso, né, Hum. porque, assim, da mesma forma como a gente tem que comer todo dia, né, a gente praticar todo dia, isso fortalece a mente, né, não é querer você falar que, tipo, você vai comer uma vez no ano, né, e vai se sentir nutrido, né, então, assim, essa coisa de comer regularmente, né, alimentar essa mente regularmente com o Dhamma, né, então isso já, assim, não ter vergonha de ficar comparando as distâncias. Não, eu tinha que estar fazendo nesse dia. Não, a gente começa de onde a gente está, né? Tipo, quem já fizer, você vê, um compromisso desse já motiva as demais pessoas também, que às vezes outras pessoas não fazem isso todo dia. Vamos pensar, nossa, ele não é tão antigo, mas ele está fazendo isso, mas eu não faço isso. Aí, tipo, a pessoa se compara e, tipo, não, eu tenho que fazer isso também, né? Então, assim, e assim, isso é uma competitividade saudável, né? Que, tipo, puxa todo mundo para praticar e dedicar e ver que essa prática está viva, né? Que isso dá resultado, né? E, tipo, isso, a nossa prática inspira os outros a praticar também, né? Então, assim, não ter vergonha disso, não ficar comparando, né? Qualquer ditando que a gente fizer, né? Tipo, com sinceridade e que a gente cumprir com dedicação, né? Isso vai ser benefício pra gente. Então é isso, pessoal. O começo do Vassa é no dia 1, não, a Salah é no dia 1, o começo do Vassa é no dia 2, se eu não me engano. Deixa eu verificar onde que eu vou conseguir verificar essa informação. Um instante, acho que no meu calendário do Google tem essa informação. No mosteiro, o Adjan deve fazer alguma coisa, fiquem espertos com a agenda do mosteiro. Ele deve fazer alguma coisa especial no Asalahá. Deixa eu ver aqui, cadê? Tem como abrir o Google Calendário pelo Gmail? Não, tem que ter o aplicativo. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir abrir, eu acho. É que esse aqui não é Android. Aí não sincroniza. Mas depois eu comento no grupo lá o dia certinho.
E aí as pessoas ficam... Deve ter uma cerimoniazinha, né? Tipo aquela... Acho que agora o Adriano vai fazer cerimônia um pouco melhor, porque o salão tá pronto, né? Então isso pode favorecer... Nossa, minha câmera travou. Então isso pode favorecer a cerimônia ficar mais completa, né? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Então, boa prática, boa semana. Obrigada.